Hoje celebramos o Dia do Cirurgião Vascular, data que homenageia os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado do sistema circulatório. Para nos falar sobre prevenção, sintomas e tratamentos de doenças vasculares, recebemos aqui a doutora Ana Gabriela Falcão, médica especialista em cirurgia vascular e endovascular. Doutora Ana Gabriela, muito bom dia, muito obrigada, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, explica para a gente ainda a diferença de angiologia com cirurgia vascular. O angiologista é o especialista na parte circulatória, porém da parte clínica, em tratamentos com medicações, a orientação do uso de meia elástica. O cirurgião vascular já vai para a parte cirúrgica, tratamento de varizes, os tratamentos arteriais e os linfáticos, cirurgicamente, mas também faz a parte clínica. Quais são as doenças vasculares mais comuns que as pessoas costumam ter e negligenciar? Como perceber também esses primeiros sinais? Já fiz várias perguntas e uma só, né? Quais são as doenças mais comuns? Quando a gente pensa em médico vascular, a gente pensa só em vasinho, né? Ai, tô com um vasinho aqui na perna, preciso secar os vasinhos, mas é muito mais que isso e tem doenças graves, inclusive, né? A gente tem uma gama de doenças. Porém, a mais comum, a que mais procuram a gente ainda são as varizes, né? Varizes têm uma alta prevalência, porém existem doenças graves, como os aneurismas, né, as oclusões arteriais. Então, a gente precisa estar prestando bastante atenção nisso. Que dor nas pernas não é só varizes, a gente tem outras doenças vasculares associadas às dores nas pernas também. As varizes, elas são graves? Elas podem se tornar graves ou não? O incômodo é só a dor, por exemplo, ou às vezes até a estética? As varizes, ela tem um quadro de evolução. Então, começa com os vasinhos, que nem você disse, elas vão tendo uma evolução, podendo chegar naquelas varizes muito grandes que evoluem para a úlcera, que são as feridas, né? E uma das complicações que pode ocorrer também são as tromboses, que são coágulos dentro da circulação venosa, que levam a um inchaço e dor intensa. Esse é um quadro grave, porque pode evoluir, inclusive, por uma embolia. Então, na dúvida, é melhor procurar um médico quanto antes. Sempre. Tá? A gente não tem que deixar evoluir esse quadro, né? Então, quanto antes, melhor. E no caso dos aneurismas, doutora, tem algum sinal? Ele tem alguma prevenção? Como funciona nesse caso? Infelizmente, o aneurisma, principalmente o aneurisma de aorta, que é o mais comum, não tem um sintoma muito específico, né? Explica pra gente, quem tá ouvindo a gente, desculpa interromper, é leigo, o que é exatamente o aneurisma? O aneurisma é uma dilatação da artéria, né? Ele vai fazendo uma alteração da parede desse vaso. Imagina que um vaso é como se fosse um cano, e aí ele vai ficando com essa parte mais molinha e vira como se fosse uma bexiga, né? Então ele faz uma ondulação ali, um aumento desse volume, e conforme ele vai crescendo, essa parede desse vaso vai ficando cada vez mais fina, com chance de romper. Então, o aneurisma é uma doença grave, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser tratada, porém ela é silenciosa. Geralmente a gente descobre ou em casos muito grandes, que os aneurismas estão muito grandes, ou em exame de rotina. Nossa, é complicado, né? Bem complicado. Tem alguma faixa etária que é mais grave? Dos aneurismas? Isso. Geralmente ele é mais evidente acima dos 60 anos. Tá? E tem os fatores de risco, né? Então, o paciente tabagista, o paciente diabético, hipertenso, eles têm maior chance de desenvolver esse tipo de doença. Lembrando que o aneurisma acontece no corpo inteiro. Onde tem artéria, pode ter aneurisma. Não é só na cabeça? Na cabeça, na barriga, nas pernas. Então, qualquer lugar que tenha a força arterial, isso pode acontecer. E tem como a pessoa perceber, por exemplo? Não tem, né? Não, ele é silencioso. Geralmente a gente descobre numa complicação, principalmente se for os cerebrais, né? Então, ninguém vai ficar fazendo tomografia de rotina para investigar. Então, geralmente a gente só descobre quando ele rompe. E como que a pessoa, o que acontece quando ele rompe? Quais são os sintomas? Do aneurisma cerebral, geralmente o paciente começa a ter alteração do nível de consciência, começa a ficar confuso e pode ter grandes dores de cabeça, né? Esse daí é um quadro que aí o pessoal da neurocirurgia vai intervir, né? Às vezes com cirurgia ou neurointervencionismo, né? Que aí é a colocação de mola, dos stents, hoje que é uma medicina mais moderna. E assim, nas outras partes do corpo? Aí a gente entra, aí é com um cirurgião vascular. E quais são os sintomas? Nenhum. Não existe sintomas ainda para os aneurismas. Eles são bem frustros, né?
Sintomas do aneurisma de aorta, às vezes o paciente sente um pouquinho de desconforto na barriga, como se tivesse uma bola pulsando, mas não é muito comum. É bem silencioso. Aí ele só descobre quando rompe. No aneurisma de aorta é mais comum a gente fazer um diagnóstico precoce, porque o ultrassom de abdômen pode diagnosticar ele precocemente. Um ultrassom simples, né, de rotina. E é muito comum, doutora? Tem prevalência alta. Porque eu fico pensando, uma dor na barriga pode ser tanta coisa. Pode ser gás, no caso da mulher, cólica, pode ser intestino preso, intestino solto, pode ser dor no estômago, enfim. É um número infinito de possibilidades, né? Com certeza. E por isso que o aneurisma ainda é uma doença meio pouco divulgada, né? Então a gente tenta, os pacientes que fazem o acompanhamento vascular, automaticamente a gente pede ultrassom de carótida, ultrassom de abdômen, que é justamente para a gente fazer uma triagem desses pacientes. Geralmente pacientes com mais idade, acima de 60 anos. Muitas pessoas têm medo de procurar um cirurgião vascular porque acreditam que todo problema vai precisar de cirurgia. Tem outros tratamentos alternativos atualmente? Hoje, graças a Deus, eu falo que nesses últimos 10, 15 anos a vascular mudou muito, né? Então, vamos falar no que é mais comum, que são as cirurgias de varizes, que é o que o pessoal mais procura. A cirurgia de varizes hoje também já mudou. Então, a gente consegue tratar varizes sem cirurgia, por exemplo, com aplicação de espuma, né? Que é um método que tem evidência científica e que tem bons resultados. E aí, as cirurgias que são por endolaser, por exemplo. Não vai mais anestesia, são cirurgias que sem corte, sem repouso. Então, hoje, a tecnologia vem entrando com grande força na vascular. Né? Não é mais anestesia RAC, ficar 30 dias de repouso. Isso já quase não existe mais. Nesses outros tratamentos que você falou, tanto da espuma quanto do endolaser, a recuperação também ela é rápida? A pessoa que realizar esse procedimento, quanto tempo para ela voltar para a vida normal, entre aspas, assim? O endolaser a gente pede alguns dias, né? Só 2 a 3 dias, só para melhorar aquele inchaço pós-operatório imediato, né? A espuma, o retorno é quase imediato, tá? Terminou a sessão, ela volta para a rotina dela no dia seguinte. E tem prevenção, doutora? Tem como prevenir o aparecimento de varizes ou minimizar esse aparecimento? Eu falo que o único tratamento, né, de preventivo mesmo é a atividade física. A gente sabe que quanto mais força muscular a gente tem nas pernas, menos varizes e vasinhos vão aparecer. Então, não existe remédio, não existe creme que faça as varizes sumirem ou que elas vão diminuir o aparecimento. Mas a atividade, ela diminui, a atividade física intensa, com ganho de massa muscular, ela diminui bastante. E meia de compressão, colocar as pernas para cima, isso resolve de algum momento? Ajuda. Então, é porque eu falo assim, hoje a gente tem uma aceitação maior da meia. A meia não é todo esse tabu que o pessoal fala, não é difícil de colocar, são técnicas que a gente acaba ensinando, mas a meia no dia a dia, para aqueles pacientes que vão ficar muitas horas em pé ou muitas horas sentadas, é fundamental como prevenção. E também tratamento. A meia elástica também é tratamento de algumas doenças linfáticas, né? E colocar a perna para cima, quem tiver esse hábito, já ganhou. Eu falo assim, é um hábito que ganha, eu falo que ganha meu coração, porque a gente, nessa correria do dia a dia, a gente não tem esse hábito, mas isso ajuda e muito. E a gente passa horas no celular, né? Então, já que a gente vai ficar ali olhando o celular, rede social, aproveita e põe. E tem algum ângulo que a pessoa tem que pôr as pernas para cima? Tem que ser acima da cabeça, não pode ser muito alto? Tem alguma orientação nesse sentido? Na verdade, colocar as pernas para cima, a gente tem que imaginar como se estivesse tentando fazer escorrer o sangue dos pés para o coração. Não precisa colocar a perna lá em cima. Pequenas alturas, um travesseiro já é o suficiente. Tá? Pequenas angulações é só para ajudar o retorno venoso mesmo, voltar esse sangue que está parado ali embaixo para o coração. Doutor, e a gente sabe que a nossa região é muito quente, a gente está passando por um inverno mais gelado, mais frio, mas a nossa região é muito quente e às vezes usar a meia de compressão acaba sendo um desafio, né? Muito. Quem trabalha muito tempo em pé ou sentado, precisa levantar de quanto em quanto tempo, ou no caso de quem trabalha em pé, o que faz, por exemplo? A recomendação é que a cada 2 horas haja uma troca de posição, tá? Então, se você está sentado, eu até brinco com as meninas, coloca para despertar, coloca uma garrafinha de água longe, porque é justamente isso, para você fazer essa movimentação. Se você está em pé e não tem como sentar, por exemplo,
ficar na ponta do pé, fazer movimentos como se você, eu falo pé de bailarina, isso já ajuda bastante. Então, 2 horas na mesma posição, 15 minutos você vai alternando. Você falou sobre atividade física, a musculação seria ideal nesse caso, então? É uma das mais indicadas. Mas eu falo que exercício físico é aquele que você gosta, né? Então, quanto mais você consiga praticar e com frequência, melhor o resultado. Doutor, um assunto que tem ganhado atenção recentemente, mas muitas pessoas ainda não sabem o que é o lipedema. Você pode explicar o que é exatamente esse lipedema que a gente ouve falar, mas ninguém consegue assim explicar de uma forma didática o que é exatamente? O lipedema é uma doença descrita lá em 1940, não é tão recente, mas ela é uma inflamação da gordura, né, da gordura das pernas e dos braços somente, tá? Que causam dor, hematoma, dá aquela sensação de peso, né? Então, na verdade, eu falo que eu não considero nenhuma doença. A gente fala é uma condição que a mulher se encontra. Muitas mulheres hoje viveram com lipedema, tinham dores nas pernas e não sabiam o que era. Né? Doutor, olha para mim, por gentileza. Desculpa te interromper. Essa imagem que o Jonathan está colocando, isso são exemplos de lipedema? O lipedema, ele vai de 1 a 4 do grau do lipedema, né? Então, assim, o lipedema tipo 1 é aquele lipedema que é a perninha gorda, né? Gordinha, redondinha, que a gente fala assim, nossa, a gente tem uma perna mais volumosa. O lipedema grau 4, ele já fazem grandes nódulos mesmo de gordura. E geralmente está associado também com um grauzinho de obesidade. Qual que é a diferença da gordura, entre aspas, comum do lipedema? A gordura comum, ela é uma gordura mais lisa, tá? A gente percebe que é uma gordura que você consegue mobilizar, mexer ela mais fácil. A gordura do lipedema é nodular, né? Ela vem em vários nódulozinhos. E é isso que causa tanta dor, porque ela faz como se fosse uma cápsula em volta, um processo inflamatório entre esses nódulos. Então, a mulher que tem lipedema, a hora que passa a mão, ela vai sentir ou grãozinhos de arroz, ou a gente fala tamanho de semente de azeitona, porque é isso realmente que você vai sentir embaixo da pele. Tá? O Jonathan está colocando, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube, o Jonathan colocou na tela aqui agora os estágios do lipedema, como a doutora Ana Gabriela acabou de mostrar, estágio 1, estágio 2, estágio 3 e o estágio 4. E o lipedema, no caso, ele provoca uma dor mesmo. A gordura é dolorosa. A paciente chega para mim, e isso é uma doença de mulheres, tá? Tem poucos casos descritos em homem hoje na literatura mundial, mas que tem alterações hormonais. Então, é uma doença exclusivamente, a gente fala aí, de mulheres. A mulher chega falando assim, eu não consigo que toquem na minha perna. Eu tenho dor ao toque. Eu tenho um filho de 2 anos, então, assim, dependendo da posição que ele senta no colo, isso é doloroso. Né? Então, principalmente quando você está numa fase inflamatória, que você está descompensada, você tem dor mesmo. Isso não é frescura. E tem tratamento, doutor, além de simplesmente falar para o paciente, você precisa emagrecer ou não? Só a pessoa tem que fazer uma dieta, ou tem outro tipo de intervenção? Hoje, vem se estudando muito, é tudo muito novo. Apesar de ter sido descrita lá atrás, nos últimos anos é que o lipedema acabou virando uma patologia, que é muito recente, ele ganhou um CID tem 2 anos apenas, e aí foi agora que estão se investindo em estudos sobre isso. Mas o lipedema, ele tem 5 bases como tratamento, tá? A nutrição, que a gente vai para uma nutrição mais anti-inflamatória, as dietas do Mediterrâneo, às vezes uma dieta cetogênica para desinflamar mesmo o teu corpo. Vai ser a parte da atividade física, ganho de massa muscular e sempre com ponderação. A falta de atividade física é ruim e o excesso da atividade física também é ruim para o lipedema. O controle do sono, a gente sabe que um sono ruim, acordar várias vezes à noite aumenta o cortisol, isso é inflamatório, isso piora, né? Ganha o peso e aumenta o lipedema. Tem também a parte do estresse, a gente sabe que o estresse é um fator inflamatório. E o intestino. A saúde intestinal hoje, falando muito de microbiota intestinal, isso vem ganhando como tratamento de outras doenças também, né? Então, assim, o tratamento do lipedema é uma vida saudável.
Nos casos mais avançados, vão ter a intervenção cirúrgica, sim, principalmente a lipoaspiração. E hoje existem várias medicações que a gente pode auxiliar, né? Eu falo que é um auxílio no tratamento. Tem medicações via orais, tem medicações injetáveis, tem algumas que melhoram muito os sintomas dessas pacientes, melhora a qualidade de vida. Quem tem lipedema procura um médico vascular, no caso? Apesar do lipedema, se a gente for parar para pensar, o lipedema não é uma doença vascular, né? É uma doença inflamatória, seria uma doença mais metabólica. Geralmente, por causa da dor e do inchaço, é que o vascular é a porta de entrada. E foi por isso que a Sociedade de Vascular abraçou essa doença. Porque a gente, por causa da dor nas pernas, né? Então, o paciente olha na perna, não tem nada, não tem vasinho, não tem variz, mas tem dor. Ele vai procurar o vascular. E foi por isso que a especialidade mesmo hoje é uma das que mais investem em estudos e tratamento do lipedema. E o lipedema sempre está relacionado à obesidade ou é possível alguém ter lipedema sem estar acima do peso? Não, na verdade, assim, a gente vai ter um grau de obesidade associado nos lipedemas de maior volume, né? Mas você pode ter cinturinha fina, o tronco fino e as pernas largas. Antes a gente falava que era o corpo brasileiro, né, que tem o quadril largo. Hoje não, hoje a gente sabe que isso pode estar associado a um quadro inflamatório. Então, cinturinha fina e o quadril largo, a gente precisa avaliar. Que pode ser lipedema. Pode ser lipedema. O lipedema, ele aparece só nos membros inferiores ali, canela, panturrilha ou não? Pode estar, por exemplo, no quadril? Ele começa da cintura para baixo, né? Então, os graus, né? Os estágios do lipedema, ele também tem a sua denominação, a localização. Então, tem só em quadril, pode ser quadril e coxa, perna e também os braços, tá? Os braços podem ser afetados. Tem uma mensagem aqui da Nádia Pancotti, escreveu: excelente profissional, parabéns Ana Gabriela por essa entrevista essencial. E aí, doutora Ana, quais são os sintomas ou sinais que devem acender o alerta de uma maneira geral, tá? Não estou falando só do lipedema, que até para quem está ouvindo a gente agora, que algo mais sério pode estar acontecendo e que exige uma avaliação médica imediata. As doenças vasculares, elas cursam sempre com dor, algumas com inchaço e alteração de coloração da perna. Então, pernas muito escuras, arroxeadas ou brancas, você vê que está mais frias, mais esbranquiçadas, isso sempre são sinais de alerta e precisam de uma avaliação. E para finalizar, doutora, qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente sobre a importância de cuidar da saúde vascular, procurar um especialista? As doenças vasculares são silenciosas. Um check-up anual das pernas, da parte vascular, é sempre muito importante. A gente tem doenças muito graves, né? Como as aneurismas, as estenoses de carótidas, que são doenças que podem te levar a sequelas. Então, procure um vascular que vai te dar uma orientação. Isso é muito importante. Tem alguma idade que é interessante fazer essa avaliação, esse check-up anual? A gente começa após os 40 anos. Muito bom. O Instagram da doutora Ana Gabriela é doutora, abreviado, DRA, ponto, Ana Gabriela Falcão, sem acento. Doutora, abreviado, ponto, Ana Gabriela Falcão, tudo junto. Tá na tela, Jonathan? Quem está acompanhando a gente pelo YouTube e Facebook, Jonathan Alves está mostrando aí na tela o Instagram da doutora Ana Gabriela Falcão, ou você pode entrar ali na busca do Instagram, mesmo no Google, colocar a doutora Ana Gabriela Falcão, que você vai encontrar. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar essas informações tão importantes. Tenho certeza que acendeu aí o alerta de muita gente que precisa procurar ajuda, e a gente sabe que na medicina, o quanto antes, melhor, né? Estou sempre à disposição e foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Agora são 7h56.